Mas enfim, vamos pro próximo assunto aqui. Porque, Felipe, pode acabar pintando um nome diferente no Santos Futebol Clube, hein? Vou só colocar a foto dele aqui pra galera ver. Cadê? Esse senhor, chamado Tata. O Tata, que não é o auxiliar do Muricy. O Muricy tinha um auxiliar chamado Tata, que Sim. faleceu. Que É? faleceu. O Tata faleceu. Mas é o Tata Martino, técnico argentino, que treinava o Inter Miami. Antes do Inter Miami, ele treinou durante 5 anos a seleção mexicana. Ele treinou a seleção argentina, acho que por 3 anos. Treinou, ele apareceu, ele fez um excelente trabalho na seleção do Paraguai, na Copa de 2010. Ele leva a seleção do Paraguai para as quartas de final e perde. Foi 1-0 para a Espanha ou perdeu nos pênaltis? Paraguai e Espanha na Copa de 2010. Eu sei que foi difícil, difícil Um pra a caramba. zero. Foi 1 a Um a 0 zero. Gol do Vila. Então. Foi um jogo bem difícil. Ele era o técnico do Paraguai. Aí ele. Como que era o nome daquele centroavante grandalhão De quem? Do do Paraguai? Paraguai? Ele perde um Cardoso? pênalti. Cardoso. Ele perde Cardoso, um que joga pênalti. até hoje lá no Libertar. Tá 0 a Junto 0 o jogo, com ele perde um junto pênalti. com o Roque Santa Cruz. Não, os Joga caras até são hoje. intermináveis. Cara, mano, eu jogava em 2010, velho. Foda. Mas enfim, ele. Aí depois ele vai pro News Old Boys, faz um trabalho muito legal. Se eu não me engano, aquela final contra o Galo era ele o técnico em 13. Eu acho que era ou não. Corrijam se eu estiver enganado. Ou ele foi. Ou ele, Galo? a final contra o Galo, a Final, né? Libertadores, Não. 2013. Semifinal. Porque a Semifinal, a final final não foi foi com o contra o News, Olímpia. a final foi contra o Olímpia. Isso, perdão. Era ele o técnico, não era? Deixa eu Enfim, ver. e aí ele depois vai pro Barcelona, fica uma temporada, na temporada que o Neymar chega. E, e aí depois do Barcelona ele vai direto pra seleção da Argentina. É um cara que tá sempre num grande holofote. Ficou 2 temporadas no Inter Miami e tudo mais. Tem um currículo Era assim. ele em 2013. Então, ele é muito experiente como treinador. É um treinador pesado, assim. E tá desempregado. Eu não sei se E esse no cara. México, né? Na Copa do Mundo. Treinou o México na Copa do Mundo. Ele treinou o México por 5 anos, cara. É. Então, assim, eu não sei se esse cara aceitaria ou não, mas vamos ler a matéria aqui do Lucas Barros, que vamos lembrar, é importante dizer, o Lucas Barros foi um dos caras que deu em primeira mão que o Neymar havia sido contratado pelo Santos, matéria na época dele, junto ao do Giovanni Martinelli. E é importante dizer, quem deu em primeira mão o interesse do Santos pelo Tata Martino no Brasil foi a Gabriela Brino. Importante dar os devidos créditos aqui. Mas ela disse que havia só um interesse. Agora a matéria do Lucas Barros avança. Santos faz proposta e aguarda a resposta de Tata Martino. O Santos aguarda a resposta de Gerardo Tata Martino para assumir o comando da equipe profissional. O técnico argentino de 62 anos recebeu uma proposta com um contrato até o final de 26, após a saída de Pedro Caixinha, demitido na última segunda-feira. O Diário do Peixe apurou que Martino é o único treinador que, após Jorge Sampaoli, recebeu uma oferta oficial do clube. Antes disso, o Santos entrou em contato com nomes como Tite, Dorival, Luiz Castro, mas os três demonstraram desinteresse em assumir o comando. Sampaoli, que também foi procurado, chegou a conversar com o clube e analisar a possibilidade de retorno, mas decidiu recusar. Diante disso, a diretoria voltou seus esforços para convencer Tata, que ainda não deu uma resposta definitiva. O último trabalho do treinador foi no Inter Miami, onde comandou Lionel Messi e Suárez entre junho de 23 e novembro de 24. Martino deixou o cargo alegando motivos pessoais. Antes disso, passou por seleções como a do México e da Argentina, além do próprio Barcelona. Tata assumiu o clube catalão em 2013 após levar o News à semifinal da Libertadores. Barcelona foi o primeiro treinador de Neymar. Na temporada 13 e 14, o brasileiro participou de 41 jogos sob o comando do argentino, com 15 gols e 15 assistências. Enquanto aguarda uma definição, o Santos segue sendo comandado interinamente por César Sampaio, que venceu o Galo por 2-0 na última rodada do Brasileirão e volta a campo no domingo às 16 contra o São Paulo no Morumbi. Importante dar um contexto aqui, Felipe. Outro setorista muito importante no Santos tem uma apuração diferente. Segundo ele, o Santos não está tentando aproximação a ninguém nesse momento.
e está esperando o resultado do jogo de domingo contra o São Paulo, que se for positivo, pode manter César Sampaio no comando da equipe. O Santos, segundo o Lucas Mussetti, não vai se mexer até o jogo de domingo. Eu tenho alguns pensamentos para falar sobre isso, mas antes eu quero te ouvir. O que você pensa sobre o interesse no Tata Martino e o que você pensa com relação à manutenção do César Sampaio, que, trabalhou com o Tite tanto na seleção como no Flamengo e estava trabalhando agora na comissão do Caixinha. Cara, eu daria um voto pro César Sampaio, cara, nesse momento. Assisti o primeiro tempo aí com você na quarta-feira, gostei bastante, a gente já tava comentando taticamente do jogo juntos. E me saltou aos olhos o quanto o Santos foi organizado dentro de campo, preenchendo bem os espaços, agressivo no jogo sem bola, inclusive usando uma característica que eu acho que falta ser explorada nesse time do Santos, que eu acho que tem características para exercer esse tipo de jogo, que é o jogo de contra-ataque, é o jogo de transição, o jogo de explorar as costas da defesa adversária. E acho que ele fez bem isso, sobretudo no segundo tempo. O Santos teve várias chances de fazer o terceiro gol e não fez. E, cara, gostei bastante. É um cara que bebeu muito da fonte do Tite, né? Ficou muitos anos ali na comissão técnica do Adenor e acho que, aprendeu alguma coisa com ele. É um cara amado no meio do futebol, quase uma unanimidade o César Sampaio. Impressionante o quanto ele é bem quisto, o quanto as pessoas gostam dele. Ninguém tem um A pra falar do cara, assim. E isso reflete, talvez, dentro de campo, né? É um baita gestor de grupo também, pode ser. Mas assim, Tata Martino, cara, qual que é o último bom trabalho dele, assim? Foi há 10 anos atrás. Em clube, foi no News, em 2013, há 12 anos atrás. Pra mim, o trabalho dele no Barcelona eu não gosto, tanto que ele só fica uma temporada. Exato. Inclusive, ele utilizava o Neymar numa posição diferente. Prejudicou um pouco a adaptação do Neymar na chegada. Sim. Mas assim, é um nome que foge um pouco do comum do que a gente tem ouvido, né? Desses nomes que estão aí no Brasil, que já rejeitaram o Santos. Ontem Vossa Senhoria causou um ofuror aí no Twitter de... Não só no Twitter, eu publiquei um vídeo no Vem Pro Peixão então, e deu mais, tá com mais de 30 mil visualizações. Sim, os comentários, uma galera querendo Não, te internar, 90% querendo me internar. Pedindo Mas Ramon foda-se, Dias, eu gosto. Sim, claro, tem que defender o que você acredita, por mais absurdo que seja. Absurdo é o seu... Vai, continua aí. Não, cara, Ramon Dias eu te falei ontem. Eu vou chegar lá, mas vamos lá. Assim, eu acho um pouco de desespero, assim. Eu acho. Mas, cara, o Tata Martino, se for pra trazer um cara que você não tem certeza, dá um voto de confiança em quem tá lá dentro, pô. Você mesmo citou essa semana aqui na live. Mas o Tata não seria esse cara que chegaria com o peso de um cara respeitado? Pô, treinou 3 seleções importantes, treinou o Barcelona... É um cara de 62 anos que conhece tudo e ele é um cara muito bom de vestiário, diferente do Quinteiros, que é um capitão. Esse sempre foi um cara agregador, entende muito de bola, é um cara com referências bielcistas, que joga pra frente, um 4-3-3 ofensivo. Foi um baita jogador também. Baita jogador. Não seria um cara interessante no futebol brasileiro, assim, acima de tudo, você ter um cara como esse aqui? Não, é um nome interessante, como eu falei, foge do óbvio, é um cara que tem história e tal, tem uma repercussão internacional, tudo isso, assim, mas não deixa de ser uma aposta. E aí, aposta por aposta, você mesmo trouxe essa semana aqui, rememorando a história do próprio Santos, que é um clube que, nos momentos de crise, de baixa, de incerteza, sempre olha pra dentro e acaba se dando bem. Às vezes a solução tá lá. Pode ser o César Sampaio, por que não? Aí que tá, Se você vai trazer uma aposta, às vezes é melhor manter o cara, pô. Vai que ele ganha do São Paulo domingo aí, jogando bem, no Morumbi, derruba o Zubeldia, implanta uma crise no rival, ganha mais confiança, acerta o time do jeito que eu falei aqui, um time mais de transição, com uma defesa forte, como foi contra o Galo, Zé Ivaldo jogando muito e tal. Por que não?
O Newton fala aqui, se o Tata não aceitar e o Santos perder domingo, segunda-feira o Fernando Diniz já tá dando treino. Aí é papo de pegar em armas, hein? E a Rafaela fala assim, o problema, Felipe, não fala o seu nome, mas ela fala, o problema é que esse voto de confiança pro César duraria até a primeira sequência de resultados ruins. Eu acho muito pequeno para um clube como o Santos ficar à espreita de um jogo ou 2 jogos para decidir a vida. O Santos é um clube importante, cara, que tá à mercê de uma diretoria amadora, de diretorias amadoras ao longo do tempo, que vive fazendo isso. Vamos lembrar que quando o Marcelo Fernandes assume no ano do rebaixamento, foi isso, era um jogo ali, ele assume o time interinamente até o Santos contratar alguém, ele mete 2 vitórias seguidas, ele fica e o Santos cai. Não por culpa dele, é verdade, porque o aproveitamento dele foi de 50%. Era um aproveitamento que se o Santos tivesse desde o início, o Santos teria terminado em 7º no campeonato. Mas na reta final ele não conseguiu salvar o time, ele caiu. E foi expurgado do time, como um dos maiores culpados também. Então eu acho, cara, que assim, o César pode vir a ser um treinador, mas eu acho que se o Santos fosse um clube sério e o Santos e se o Santos visse de fato o César Sampaio como treinador, o Santos prepararia um plano de carreira para o César Sampaio. Daria o time sub-20 na mão dele, cujo técnico se demitiu esses dias, sabe? Prepararia o terreno. O Felipe Luiz foi técnico do sub-20 do Flamengo. Sabe, o César Sampaio nunca foi treinador. Faz um plano de carreira, fala assim, ó, esse ano a gente precisa de um técnico mais importante, vamos tentar dar um ano de trabalho, mas fica aqui, se desenvolve no sub-20, vai fazendo a transição, ou, se você preferir, entra na comissão fixa do Tata para você aprender mais, para você pegar novas coisas, absorver o máximo que você pode para você começar uma temporada no Santos, pegar um Campeonato Paulista do início, um time um pouco mais bem montado, mais equilibrado, para a gente te dar todas as condições de você demonstrar. Porque é isso, me parece que você vai colocar o cara na fogueira, ainda que ele ganhe do São Paulo, quando vier 3 derrotas seguidas, a gente vai falar, porra, esse cara nunca foi treinador, o mesmo discurso de falta de estofo, vai vir, cara, de gente que hoje está defendendo a manutenção dele. Então, assim, o problema você quer apostar no César? Não tem problema, aposta no César. Mas o Santos não aposta em ninguém, cara. O Santos não tem convicção de nada. O mesmo jeito que é o clube hoje querendo dar chance pra ele com 2 vitórias seguidas, vai ser o clube querendo tirar ele com 2 derrotas seguidas, mano. Com ele fazendo merda, porque vai fazer. Se o Abel faz merda, imagina um técnico que nunca foi técnico. Então, sinceramente, eu não vejo esse cenário como... Isso pra mim, o desespero que você vê do Ramon Dias, eu vejo como desespero manter o César Sampaio. Isso pra mim é desespero. Entendeu? Cara, eu falo isso porque... baseado em experiências próprias, né? Do meu time ter, nas últimas vezes que recorreu a técnicos interinos, por assim dizer, foi bem, né? Em 2009, muitos dizem que o Palmeiras deixasse o Jorginho no comando, o Palmeiras poderia ter sido campeão, que ele vinha fazendo um e depois baita teve o Cebola. Trabalho, e aí veio o Muricy. Antes do Cebola, em 2017, num campeonato que parecia perdido já, e acabou sendo, né? O Alberto Valentim assume o lugar do Cuca. O Palmeiras engrena no campeonato e fica por uma vitória de encostar no Corinthians e brigar pelo título. O Corinthians que fez um segundo turno muito ruim naquele ano. E aí o Neto dá aquela pistolada histórica no Donos da Bola lá. Não vai dar! Vai perder o título pro Palmeiras! E aí o Corinthians ganha do Palmeiras, enfim. Mas a realidade não se aplica, né? O Santos não tem histórico. E o Andrei, né? O Andrei Cebola, recentemente, antes do Abel chegar, engrena uma sequência de vitórias também. O Palmeiras, ele entrega um Palmeiras já arrumado pro Abel. Muita gente não fala isso, mas é verdade, o próprio Abel já disse isso. Um trabalho muito bom e ele tá lá até hoje. Inclusive, muita gente no Palmeiras diz que o Andrei vem sendo trabalhado. Ele recusou esse ano uma proposta do Atlético Paranaense para ficar no Palmeiras. Ele vem sendo trabalhado por uma parcela ali da diretoria que gosta muito dele para ser um possível substituto do Abel. É isso. Eu acho que é muito difícil, mas enfim. E aí, Felipe, assim, com todo respeito, entre o Eu gosto muito do Sampaio, cara. Entre o Tata Martino e o Ramon Dias, o César Sampaio já conclui meu raciocínio. Para mim é total desespero o Santos manter um técnico por conta de 2 jogos, que um cara que nunca foi treinador. Se quiser ele como treinador, prepare ele para o futuro, para um começo de uma temporada. O Santos apostando de fato num treinador novo.
Como o Corinthians fez uma vez e não deu certo. Aí recentemente com o auxiliar do Tite, sei lá. Não era do Tite. O Carille deu Não, certo. então, mas era um outro treinador que veio recentemente agora, que era muito bem quisto. Ah, sim, o Fernando alguma coisa. Ele começou uma temporada, o Corinthians apostou, Fernando Lázaro. Fernando Lázaro. O Corinthians Perdeu apostou. pro Ituano e caiu. O Corinthians apostou nele e tudo mais. O Santos tá apostando no César por puro desespero. E aí, nesse sentido, tá bom, você não vai manter o César, você quer um treinador mais experiente. Assim, eu gosto da ideia do Tata. Eu acho diferente, porque pelo menos uma coisa que você não tem. O cara nunca trabalhou no Brasil, um cara que trabalhou muitos anos em seleção. Você não sabe se vai dar certo isso aqui ou não. Sabe? Tipo, pode dar muito certo, pode dar muito errado. E entre o muito certo e o muito errado, às vezes milagres acontecem. Né? Mas, cara, entre isso e algo mais pragmático, como seria para mim a vinda do Ramon Dias, eu iria no algo mais pragmático. Porque eu acho que o Ramon Dias, certeza que não daria muito certo. O Santos, nossa, viraria uma máquina. Não. Mas também não daria muito errado, cara. E no pragmático não seria melhor ir num cara que já conhece o clube e que conhece o próprio presidente, como professor Vanderlei Luxemburgo? Eu acho que o Vanderlei, cara, você vê ele falando no Bem Amigos ali, ele não consegue construir uma linha de raciocínio mais, cara. Sabe, isso é eu que amo o Vanderlei, pra mim isso é um pouco triste, sabe? O Ramon tá na atividade aí, cara. Cara, assim, todo respeito. O Ramon, na verdade, quem treina mesmo. É, o filho e tudo mais. Emiliano. Não, e aí, assim, mas tem a figura dele que é do caralho. Pô, é um cara que é 7 vezes campeão do Campeonato Argentino, campeão da Libertadores, é muito tempo atrás, mas é campeão da Libertadores. Um cara que é o maior técnico da história do Al Hilal, pouca gente cita isso. Mas, além de tudo, cara, o Corinthians estava 6 anos sem ganhar um título. E o Corinthians me ganha um título que poderia ser o tetra do Palmeiras, inédito, na casa do Corinthians. E esse cara participa fortemente disso através de um padrão que ele dá para o Corinthians. Ele transforma o Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma sequência de vitórias brutal. Mas foi eliminado da Libertadores. Sem ele, o Corinthians sequer teria chegado na Libertadores. Mas foi eliminado na conta dele. Mas sem ele não tinha chegado, irmão. Sem ele não... Mas chegou, adiantou porra nenhuma. Chegou e foi eliminado na pré. É verdade. Mas, cara, mata-mata, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer. Mata-mata, já vi o Santos do São Paulo sendo eliminado pro River Plate do Uruguai. Acontece. Cara, eu já vi o CRB eliminando o Palmeiras do Abel, ou é mentira minha? Uma Copa do Brasil. Acontece, cara. Não é isso. Então, assim, não é isso, cara. Tipo assim, o Corinthians já caiu 3 vezes tudo bem, mas ele caiu uma só. Essas outras duas não tá na conta dele. Foi ele que levou. Ele fez um ótimo trabalho de recuperação ano passado. Ele achou um losango no meio-campo, que é um esquema não utilizado mais no Corinthians, no futebol brasileiro, e achou não só o melhor esquema, mas achou a posição. Mas ali ele encontra o único jeito de encaixar Garro, Depay e Yuri Alberto juntos, cara. O único jeito era aquele. Mas ao mesmo tempo é um esquema que a gente falho, problemático e tal. É problemático e que é facilmente batido por um técnico que enxergar ali as laterais praticamente claro. E o Corinthians pecava muito, muito a torcida. Isso é unânime entre os corintianos. As laterais eram um grande problema. Mas os laterais são ruins. Exato. O Corinthians tem laterais ruins, o Corinthians tem zagueiros ruins, o Corinthians tem um elenco mega desequilibrado entre os reservas e os titulares. E ele também errou. Ele errou muitas vezes. A escalação dele, a tática dele no primeiro jogo contra o Barcelona foi muito ruim. A gente detonou ele com razão. Aqueles 3 zagueiros com aquele meio campo esvaziado. E depois o segundo tempo... Você mesmo ficou puto que o Santos perdeu pra esse time. Concordo. E digo mais, o segundo tempo lá, que ele poderia ter segurado aquele 1-0 contra, ele tentar ir pra cima desesperado do Barcelona, foi extremamente... E, cara, ele errou como outros técnicos erram, mas quando você olha o trabalho, o aproveitamento do Corinthians, toda a passagem dele, as soluções que ele buscou e ele conseguiu trazer para esse time... Ele ganhou um título no Corinthians depois de 6 anos, cara. Isso é muito grande, velho. E além de tudo, ele ficou quase 30 jogos agora sem perder em casa. Tudo isso... Como o Badawi falou, é grande porque foi contra o Palmeiras. Porra, mas... É isso, mas foi contra o Palmeiras. Mas foi contra o Palmeiras. Isso é grande. Dentro do Allianz. E assim, isso é muito grande.
E beleza, o ciclo dele ter se encerrado no Corinthians por uma série de aspectos, o trabalho não evoluiu e tudo Mas mais. assim, você acha que se ele tivesse perdido, ele tinha caído, cara? Eu acho também, e eu não acho que se ele tivesse perdido, ele deixaria de ter um trabalho bom. Porque o trabalho dele em termos de resultados é interessante. Sim. Eu, sinceramente, gosto do trabalho dele. Eu gosto. Cara, sem o título paulista, a análise perante o trabalho dele seria outra, cara. Eu acho que seria outra no Seria geral, outra. mas a minha análise não é com relação só ao título, é com relação ao aproveitamento e as soluções que ele tentou buscar. Era um técnico inquieto, que dava errado, mas tentava mudar o esquema, tentava achar sempre alguma coisa diferente. Eu gosto desse tipo de... E é um cara boa praça, o filho dele. Sabe assim, e outra, conhece o futebol brasileiro, tava aqui estudando. Qual que é o conhecimento do Tata Martino com relação aos adversários do Santos na competição? Sabe? Então, assim, eu, sinceramente, eu não vejo como um cara que chegaria aqui e saltaria os olhos dos santistas e tal. Mas, cara, diante da mediocridade do mercado hoje, é um cara que eu buscaria, mano. E outra, a revelia da torcida, porque esses caras que estão me detonando aqui que não querem o Ramon, são os mesmos caras que pediram o Caixinha. E que eu disse lá no começo, eu falei, ó, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Isso vai foder o Santos. E eu fui detonado por essa mesma gente. E aí hoje, mostrou, então assim, ó, confia no pai. O pai entende de bola, gente. Desculpa. O pai entende dessa do riscado. Confia no pai. Cara, sabe assim, pô, nem precisa me dar os créditos depois. Confia no pai. Busca o Ramon, depois a gente vai ser feliz. Eu acho que você tá totalmente equivocado, meu caro amigo. Porque, cara, não se sustenta essa loucura de querer Ramon Dias no Santos, cara. Não é loucura nenhuma, cara. É um Não bom treinador, Felipe. O cara no Olha o Corinthians não foi bom. Felipe, mano, daqui a pouco pode pintar o Diniz, mano. Não, Daqui a mas pouco aí o Ramon perto do Diniz é o Rino Smith. Assim, então, cara, é isso. Mas essa é a realidade do Santos hoje, cara. Mas aí você vai mirar num cara que acabou de sair do maior rival, totalmente desgastado nesse sentido, que teve um brilhareco ali no Campeonato Brasileiro do ano passado. Brilhareco. Tem seus méritos. Cara, mas parece que a galera trata o Ramon como um... Meu Deus! Cara, isso só mostra, assim... Me perdoem se parecer arrogante, mas isso só mostra a atual... É o que eu falei do São Paulo, mano. Venerar o Zubeldia pelo título do 6º lugar no Campeonato Brasileiro. É a mesma coisa que venerar o Ramon por salvar o Corinthians do rebaixamento. Caralho, o elenco caríssimo que foi montado, se não salvasse... Mas não foi só salvou, cara. Ele classificou o Corinthians pra Libertadores. Classificou pra pré-Libertadores. Não tá ótimo. Pra Libertadores. Pra realidade que ele pegou, tá ótimo. Pro cenário que foi bom o final, assim, só que não dá pra gente supervalorizar isso. Você tá elogiando muito, hein? Você chegou no 4 grandes, treinador de futebol. Sim. Ele cara. Ele é bom treinador. E é isso, cara. A realidade do Santos é essa. Precisa de um bom treinador. O Santos não vai trazer o Guardiola. Ele não chancela, cara, pra ele chegar no Santos e repetir o que ele fez no Corinthians. Não dá, eu não confiaria. Mas o César Sampaio, que nunca treinou ninguém, você confia, cara? Eu prefiro, porque é um cara mais novo, um cara que tá cheio de vontade. O Ramon já foi, cara. O Ramon já foi, a gente precisa superar. Já foi o Lucha, como você falou, já foi. Pô, entre todos aí, se for pra apostar, ou César Sampaio, ou sei lá, traz esse cara aí, o Tata Martino. É um cara experiente, é um cara Marcelo, me escuta, Marcelo. Eu sei que você tá vendo a live, eu sei que você tá aí no seu escritório agora. Como é que o senhor Mani chama ele? Queguido. Queguido, é. Sei que você vai estar na tua... Você tá vendo. Eu sei que você me assiste. Eu sei. Não, Ramon Dias Marcelo, assim... Ser presidente... Deixa eu falar uma coisa pra você, Marcelo. Deixa eu falar. Pera aí, Felipe. Dá licença aqui que eu vou falar com o Marcelo. Marcelo. O cara tá na TV. Vamos lá, Marcelo. Assim, ó... Ser presidente muitas vezes é tomar decisões difíceis. E sabe, eu vou te contar uma coisa. Desde que as redes sociais foram criadas e o Twitter começou a tomar um certo protagonismo nas escolhas do Santos, os presidentes do Santos só fizeram merda. Você contratou o Caixinha por causa do Twitter. Porque era o técnico português da moda que essas pessoas que não entendem nada de futebol estavam condecorando, maravilhados. Aí o cara dá a primeira coletiva lá
e só faltaram, enfim, ter algum ato em coletivo, né? Mas, no fim do dia, você sempre foi o cara lá atrás que tomou decisões difíceis a reveria de todo mundo. Quando você busca o Leão, que mudou a vida do Santos e mudou a sua vida como presidente do Santos, mudou a vida do clube, mudou... Cara, o Leão tava por baixo. Tava absolutamente por baixo. Tinha saído da seleção brasileira, ninguém queria saber do Leão e aquele time mudou tudo. Foi uma decisão difícil e também que, porra, quem que era o louco pra aceitar o Santos naquele momento? Mas você fez o que você tinha que fazer, você tomou a decisão. E era mais fácil, por outro lado, porque também não tinha esse Twitter. Se o Santos tivesse Twitter naquela época e você fosse por Twitter, você não teria contratado o Leão e 2002 não existiria. O nome é Ramon Dias. O nome. Vai por mim. Ramon Dias é o cara que vai transformar o Santos Futebol Clube num grande de novo. Ele é um cara campeão, é um cara grande e o Santos, em sua história, só deu certo com um medalhão. Muricy, Leão, Luxemburgo. Técnico aspirante no Santos nunca deu certo. Ligue para o argentino, Marcelo. Eu nunca te pedi nada, cara. Passa o telefone, liga pro argentino. Esquece Tata Martino. Esquece, velho. Liga, passa a mão no telefone, liga pro... E dane-se a pressão no Twitter. Eu sei que você, cara, você é peitudo pra aguentar, segura. Se tem alguém que foi presidente do Santos que tem algum peito pra segurar a pressão, esse alguém é você. Então, cara, faça o que tem que fazer. Muitas vezes a decisão não é a que agrada a maioria. A melhor decisão não é aquela que agrada a maioria. A maioria queria o Dorival. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Corinthians agora com o Dorival. Vocês vão ver, me cobrem. Se o trabalho do Dorival no Corinthians foi melhor do que o do Ramon Dias, me cobrem. Não será. O trabalho do Dorival, eu cravo aqui do Dorival no Corinthians, não será melhor do que o do Ramon Dias. E vocês vão dizer, nossa, você estava certo. Então assim, faz o que tem que fazer. Liga pro velho. Passa a mão no telefone, traz o velho filho dele. A gente vai voltar a ser feliz. Vai precisar passar por percalços, vai precisar passar por algumas pedras no caminho. Ele demorou para achar inicialmente a formação ideal do Corinthians, ele balançou antes de achar aquele losango que deu certo, mas continua acreditando que com ele a gente vai buscar uma vaga na Libertadores. Com o Ramon Dias o Santos se classifica para a Libertadores ano que vem. Vai por mim, Marcelo. Nunca te pedi nada. Ramon Dias é o nome. O cara é um ator da Globo, velho. Vai tomar no cu, velho. Olhando nos olhos do Queguido. Nossa, se ele tiver tomando café agora e vendo a nossa live. Não, cara, com certeza vão mandar isso aqui pra ele. você convenceu, ele vai ligar, fala Ramon. Não, e eu não quero dia. créditos, eu não quero nada, não quero ficar, nossa, não. A gente vai voltar a ser feliz. Vai por mim. É igual o Barolo, né? Nego comparando o Carilli com... Porra, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira comigo. O Ramon Dias é muito mais treinador que o Carilli, gente. Sabe? Vocês precisam estudar um pouco mais futebol aí. Quem gente fala isso. Precisa estudar um É igual o pouquinho mais. Barolo diz, né, cara? Não quero ter razão, quero ser campeão. Não, o que eu mais queria, assim, você fala assim, Rodolfo, esquece o que vai dar certo. Esquece as suas convicções. Escolhe aí um caminho que seria o caminho mais legal de dar certo. Seria do com o César, porra. Um técnico que é ídolo do Santos, sabe, que ama o clube, ele é palmeirense. Mas ele é palmeirense, pô. Ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Mas ele sempre teve um respeito pelo Santos enorme. Gigante. Capitão América de 99. Gigante. A troca dele com o Palmeiras foi um dos maiores escárnios da história do Santos. O Santos pegou 2 jogadores horrendos e mandou ele pro Palmeiras. Ah, cara, eu esqueci o nome dos jogadores. São jogadores do início dos anos 90 ali. E mas... ele não chega na era Parmalat no Palmeiras como um reforço de peso. Um era o Ranieri e o outro era o Fraldinha. Não lembro o nome do outro cara.
Não lembro. Mas o Santos troca por 2 jogadores meia boca do Palmeiras e o resto é história. Mas ele, cara, porra do caralho, um homem preto sendo técnico do Santos, isso é representativo pra caralho pelo Santos, pelo que ele é como instituição, o clube do Pelé, sabe? E o César é um puta cara, gente boa. Massa, Unânime eu no amo futebol. ele. Mas, Tá cara, sempre sorrindo, cara. eu adoro ele. Um caminho que eu adoraria que desse certo é com ele, mas, cara, esse cara vai ser engolido pelo sistema, velho. Vai dar dó desse cara, velho. Eu conheço o que é o Santos, mano. Eu conheço bem a politicagem desse clube, como que as coisas. Todo mundo hoje os caras que estão elogiando o César falam, eu prefiro o César do que o Ramon. Esses mesmos vão estar xingando o César, vaiando, chamando ele de burro na Vila Belmiro. E vai ser triste ver isso. Se você tá falando pro Marcelo não olhar pra rede social, olhar pro Twitter, se xingarem o César, não olha pro Twitter. Mas aí não é pra rede Twitter. social, Mas aí não é banca o Twitter. cara, Aí é pô. arquibancada. É diferente. Banca o cara. Mas aí arquibancada é difícil bancar você ir contra a arquibancada, velho. É difícil. Eu vou te dizer. Dirigente de futebol não pode se basear em torcida. Ah, se fosse assim, a Leila tinha se baseado na torcida do Palmeiras. Mas eu vou te dizer. Ela foi criticada pra caralho. Mas o Abel já era multicampeão, né? Mano, mas o Abel faz um trabalho meia boca desde 2023 na questão de campo e bola. É unânime isso daí dentro da torcida do Palmeiras. E ela ali, ó, segurando, foda-se o que a torcida tá falando, não contrata, dane-se. Não dá, cara. Contratou no tempo dela. Quando a arquibancada vai contra... Time vitorioso é assim, Rodolfo. Não pode se basear na emoção do torcedor, então tinha que manter o caixinha. Porra, vai se fuder, cara. Não, mas aí tem a questão de quando identificar quando um trabalho tem condições de evoluir ou não. Acho que a demissão do Caixinha passou muito por isso. Não, a diretoria viu ali e falou, pô, o trabalho desse cara não evolui, ele não muda, ele não tenta algo diferente, ele não potencializa alguns jogadores, então vamos mandar embora. Agora, o César, definimos, vai ser o César. Pô, perdeu um jogo pro Inter lá no Beira-Rio. Porra, é normal perder pro Inter no Beira-Rio, pô. Vai demitir o cara por isso? Perdeu do São Paulo no Morumbi. É normal perder do São Paulo no Morumbi. É um clássico, porra. Aí vai mandar o cara embora, a pressão da torcida, não sei o que. Foda-se. Agora na Vila, pegar o Mirassol, você tem que ganhar. E é assim que se analisa um trabalho de um técnico, tá ligado? O minimamente, assim, de forma resumida, é basicamente isso. Bom, tenho certeza que o Marcelo me ouviu e o Ramon Dias está chegando ao Santos na semana que vem. E vamos em frente aí, Felipe. Vamos. Na verdade, tudo isso aqui é medo do Felipe, do Santos, de Ramon Dias, que bateu na final do Palmeiras aqui. Então ele não quer que o Palmeiras perca a supremacia sobre o Santos. Então sabe que vai cair com o argentino. O filho dele disse na coletiva aí, quarta-feira, antes de ser demitido. Não, realmente a pancada do clássico foi dura. Perdemos hoje para Fluminense. Acontece, pô, normal. Faz parte do trabalho. Amigão, perder Palmeiras e Corinthians sempre deixa resquícios aí. O resquício foi, tchau, Ramon. Vaza. Bom, Ramon no Peixão. Hashtag, podem subir aí. Sobe aí. Pode subir. Se é o Twitter que importa, vamos abrir uma ala Ramon Dias no Peixão. Eu realmente tenho muita convicção. Se eu fosse o presidente, era o que eu faria, tá? Não tô de brincadeira, não. Mas vamos lá.